Continuando então a aula sobre cadastros, nessa aula de hoje eu quero falar sobre os centros, que também está aqui no menu principal, aqui no item cadastros, vamos clicar aqui em centros. E esses aqui são os centros que eu quero estar sugerindo para que vocês possam utilizar. É claro que você pode estar criando novos centros de acordo com a característica, né, de cada orçamento aí. Cada pessoa vai trabalhar de forma totalmente diferente, como eu já falei, tanto para cadastro de categorias, de receitas, despesas, tags, né? Cada um vai fazer de uma forma aqui. Mas a gente está trazendo aqui uma forma que a gente mesmo utiliza, né? Eu estou falando a gente porque eu e o Cadu, a gente utiliza dessa maneira que você está vendo aqui e tem funcionado para nós. Então a gente acredita que vai funcionar para você também. Lembrando que quanto mais complexo você deixa o sistema, né, pior fica para você manter as coisas organizadas e você causa uma certa dificuldade e depois você vai acabar parando de estar trabalhando com essa ferramenta. E não é isso que a gente quer, né? Porque o que a gente quer é que você dê continuidade. Então, eu quero falar rapidamente de cada um desses itens, mas primeiramente vou ensinar você como criar um centro. Basta você clicar aqui nesse sinal de mais, e aí eu vou criar aqui um centro teste. Ok, e vou clicar em salvar. Eu poderia clicar no mais para eu salvar e criar um novo centro, mas não é o caso. Vou só clicar aqui, posso dar aqui poderes, né, para o meu amigo Cadu também, tá trabalhando nesse centro aqui. E então tá aqui, já foi criado o nosso centro. Eu posso exportar todos os meus centros que eu utilizo para um Excel. Mas no caso aqui eu vou estar excluindo. Lembrando que eu posso editar, clicando aqui nesse botão. Eu posso também inativar, né? E aí a gente sempre está observando que surge essa opção aqui em cima que eu posso desativar e veja que aparece lá embaixo, né? Então, se eu quero exibir apenas os centros ativos, eu clico aqui. Então, nós vamos verificar se tem mais alguma coisa aqui. Eu posso excluir ou posso também colocar restrição, no caso para o usuário administrador também, que é o Cadu. Então, voltando lá, eu vou excluir aqui esse teste. Vou desassociar. Só lembrando aqui, tá, que eu poderia mover para qualquer outro centro, mas eu não quero mover, eu vou desassociá-lo de qualquer outra coisa, mas no caso não tem nada que a gente não lançou ainda. Agora eu quero falar a respeito de cada um dos centros que eu estou sugerindo aqui para vocês, mas antes eu quero lembrar que os centros, as tags, as categorias de receitas, despesas, se a gente fosse olhar para a contabilidade em si, tanto pública quanto privada, elas seriam representadas por contas, né, por números. E esses números teriam também uma parte, né, que seria descritiva. Só que aqui no AMD, a gente evita estar utilizando esses números, né, porque a gente quer tornar a coisa mais simples. Né? Pelo menos é isso que eu vejo até na própria sugestão, quando você entra no sistema, que você contrata lá o plano, você vê que ele já traz várias recomendações para você utilizar e você não vê que tem números aqui. Então, por isso que a gente utiliza da forma mais simples possível. Então, eles dão esse nome bonitinho aqui de centro, tag, categoria, mas é como se tudo fosse a mesma coisa. Tudo serve para você organizar as suas finanças, né? Então, mas quando eu olho aqui para o centro, eu gosto de simplificar, né? O que seria esse simplificar? Quando você olha para as categorias, você vê que tem várias categorias, várias subcategorias de despesa e receita, certo? Mas quando eu olho aqui, por exemplo, para essas três centros aqui, né? Que é o centro de despesa eventual, despesa fixa mensal e despesa variável mensal. Então, tem 3 despesas, tem 3 receitas aqui. Quando eu olho para essas 3 despesas, eu consigo resumir, basicamente aqui, todas aquelas categorias de despesas que a gente já falou numa aula anterior, nesses 3 itens. E por que fazer isso? Primeiramente, porque existem despesas que elas não são mensais. É aquela despesa que ela é bimestral, ou trimestral, semestral ou anual. Por que eu gosto de ter, então, esses três tipos de despesa? Porque eu gosto de olhar para essas duas aqui, né, que é a fixa e a variável mensal, lembrando que a despesa variável ela depende do meu consumo. Né? Então, se eu consumo mais, ela aumenta, se eu consumo menos, ela diminui. Já a despesa fixa, não. Quero um exemplo aqui de despesa fixa. Né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a tua internet da sua casa. A minha aqui, por exemplo, é R$129. Ela aumentou recentemente, era 99, né? Aumentou por 129. Então, mas esse aumento foi porque eu aumentei os megas. Então, mas ela vai continuar sempre esse valor. Então, eu utilizando ou não, é esse valor. Se eu viajar e não fizer um
uma pausa, né, que eu não sei se você sabe, mas algumas empresas você pode fazer uma pausa aí de até 6 meses, né? Então, pensa, se você for fazer uma viagem de um mês, você vai lá e pausa e já é uma economia. E aí a despesa variável ela já depende do consumo. Por exemplo, a energia, se você consumir mais, ela aumenta. Se consumir menos, diminui. E assim vai. Então, eu gosto de trabalhar esses nomes, essa nomenclatura, que aqui eu já resumi várias categorias, subcategorias, eu consigo fazer uma análise melhor para eu tomar a decisão. O objetivo, gente, eu sempre falo, não é ficar só registrando o que aconteceu. Quem gosta de ficar vendo só o que aconteceu é o pessoal lá da geografia, da história, lá no museu. Aqui não, aqui a gente tem que olhar para frente. Então, coloque isso na tua cabeça que quando você estiver trabalhando com MD, você tem que começar a olhar para frente. Você tem que começar a pensar em tomar decisão para que você consiga aí a realizar os teus sonhos e objetivos. Quando eu olho agora para as receitas, é a mesma ideia. O que eu costumo fazer? Uma análise aqui de centros. Eu gosto muito de olhar para essa daqui, ó. Essa aqui é a minha receita fixa mensal. É aquela que eu posso contar, é aquela que eu sei que vai estar chegando ali para mim. Aí você pode falar assim, Jorge, mas eu sou autônomo, né? Então eu não tenho como, eu recebo assim uma receita variável mensal mesmo. Aí eu falo para você assim, você pode transformar a tua receita variável em receita fixa. É só você olhar aí, por exemplo, 3, 4, 5 meses, você faz uma análise da tua renda e aí você define um valor, talvez médio, ou buscando ali as menores entradas, e você estipula uma receita fixa para você todo mês. Claro, você tem que fazer reservas para quando você ganhar menos, as reservas compensarem e você continuar recebendo de forma fixa. Então, eu já estou até falando outros assuntos aqui na parte de educação financeira. Não tem como a gente separar, gente. Eu não tenho como estar falando só dessa ferramenta aqui. Eu preciso falar de sonhos, eu preciso falar de objetivos, né? Porque é para isso que essa ferramenta serve. Então, eu gosto de olhar para isso aqui e tentar ao máximo gastar esse valor que eu ganho aqui com as despesas fixas e variáveis. Eu gosto de trabalhar esses dois itens aqui, tá certo? Então eu faço sempre essa análise. O que você faz com a receita variável mensal? Eu gosto de sempre tirar a parte do dízimo, né, que eu sou dizimista, sobra 90% para mim. Desses 90%, eu gosto geralmente assim de focar em investir, seja para um curto, médio e longo prazo, seja para um sonho ou potencializar a previdência. Eu gosto de estar destinando para coisas que não sejam consumo, que não tenha relação com as minhas despesas fixas e variáveis mensais. Claro que às vezes eu me permito, né? De repente eu ganho alguma renda aí que eu não estava esperando, de repente uma renda eventual, e aí eu pego já um pouco, também posso comemorar, posso fazer outras coisas. Então, acaba que a gente consegue fazer várias análises com isso daqui. Só com essas daqui já dá para fazer a festa. Então, eu indico para vocês utilizar esses 6 centros aqui. Eles são bem interessantes. Aí, caso vocês tenham uma outra sugestão ou queiram compartilhar com a gente, deixa aqui embaixo na descrição e a gente pode estar melhorando aqui até para outros usuários também. E aqui, voltando em cima, eu tenho esse centro chamado ajuste. Eu gosto de utilizar ele porque às vezes acontece de não bater. Por quê? Porque sumiu ali, você tinha um dinheiro na carteira, você não sabe onde colocou aqueles R$ 5. Você vai passar o dia inteiro procurando saber o que aconteceu, interrogando todo mundo da sua família. Então, assim, acho que não vale a pena, né? Se fosse uma empresa, e talvez aí isso acontecesse com frequência, até tudo bem. Mas a gente está falando aqui das nossas finanças pessoais, né? Então a gente tem uma certa flexibilidade. Então eu taco isso aqui em ajuste, corrige e acabou, segue a vida, né? Tem aqui custos de investimento, o nome já está falando, tudo que você gastou ali com a parte de investimentos. Então eu gosto de jogar aqui, né? Até para separar desses custos diversos. Aqui eu coloco custos diversos, que são outros custos que eu tenho, assim que eu não posso chamar de despesa fixa ou despesa variável, até porque isso aqui me gera algum tipo de abatimento. Aqui para mim, como eu sou dizimista também, né? Por exemplo, eu tenho coisas que eu gasto, por exemplo, uma ação judicial, eu tive que pagar para recorrer, 600 conto do dia. Então, quando eu recebi, eu tive que abater esse custo. Então, para mim, entra aqui. E outras coisas também que eu coloco. Então, essa aqui é bem particular minha, eu gosto de utilizar
Se fizer sentido, você usa, se não, inativa ou exclui. Então, esses aqui a gente já falou. Então, só resta falar dessa última aqui, que é a parte de viagem. Por que a gente utiliza aqui esse centro viagem, sendo que tem uma categoria chamada viagem, tem várias subcategorias? Muito simples, para não ficar sem centro, né? Quando você vai fazer lançamento e você não coloca algum desses centros que estão aqui em cima, vai ficar lá sem centro, né? E eu não gosto de deixar ele sem centro, então eu prefiro colocar a viagem. É até bom porque facilita, né? Eu quero saber tudo que eu gastei nesse ano com viagem. Então, eu posso muito bem filtrar por centro, eu posso pela categoria também, né? Mas a minha ideia principal aqui é tirar de despesa fixa mensal ou variável mensal, despesa eventual. Eu não quero colocar nenhum desses 3 itens, né? Porque é uma despesa à parte, né? Ela está um pouco relacionada à questão de lazer, mas não é um lazer que eu coloco aqui em variável mensal. É uma coisa que acontece sim esporádico, poderia ser eventual? Talvez sim, mas eu gosto de separar mesmo aqui, chamar de viagem, né? Porque quando a gente viaja, a gente faz diversos gastos, como combustível também, né? Que estaria aqui em variável. A gente gasta até com farmácia, né? Que também estaria aqui. A gente gasta com alimentação, hotel, passagem, tanta coisa. E agora tu imagina, você analisando o teu relatório e de repente naquele mês de junho que você viajou, você vê disparar lá nas alturas, né, os seus gastos, por exemplo, aqui em despesa variável mensal. Então não faz sentido você estar juntando, né, a viagem aqui dentro. Então eu prefiro tirar aqui. Beleza? Então era isso que eu queria ensinar na aula de hoje, falando aqui sobre centros. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. Fique à vontade para criar outros centros, tá? Isso aqui, gente, é só uma sugestão. A gente não quer limitar ninguém, a gente só quer aqui despertar para que você tenha suas ideias, né? E você use a ferramenta da melhor forma possível. Beleza? Então, eu te aguardo na próxima aula.